Um homem se sentou saboreando sua refeição, carne de dragão trovão frita, tão deliciosa quanto ele esperava. Ele se sentia satisfeito, sabendo que tinha encontrado um ótimo presente para os moradores da vila. Enquanto isso, na floresta, uns objetos estranhos estavam enfileirados em círculo, saindo do chão. Acontece que era um ponto de teletransporte para uma carruagem. A cena muda para uma carruagem viajando até Yol, uma vila vibrante no reino ocidental de Ural. É dia 10 de junho, 10h13, segundo o calendário sagrado, e os moradores da vila estavam ocupados e alegres. O velho porteiro da vila avistou a carruagem e reconheceu Kakil, nosso personagem principal. Eles trocaram umas piadinhas, e quando Kakil tentou pagar a taxa de entrada, o velho recusou, dizendo que Kakil já fazia parte da vila. Mesmo assim, Kakil insistiu. Para ele, regras são como promessas, e ele sempre cumpre suas promessas. Mais tarde, Kakil preparou uma refeição para os moradores, que curtiram demais, concordando que a comida dele era simplesmente deliciosa. Naquela noite, Kakil deu uma festança para a galera, encorajando todos a comerem o quanto quisessem. Quando um homem perguntou se ele estava falando sério em servir carne tão top assim e quis saber de onde veio, Kakil disse que era carne de dragão trovão, o que fez todo mundo rir, achando que era história de pescador. Alma, uma menininha, defendeu Kakil, insistindo que ele nunca mentia. Nesse momento, o pai de Alma ficou de olho nele, desconfiado, achando que ele era meio esquisito. Ji, uma outra personagem, interveio, notando que a capacidade de Kakil em fornecer carne tão boa em grandes quantidades o tornava uma peça valiosa. Um velho até fez uma piada, oferecendo a neta para Kakil, deixando ele todo sem jeito. A sala estava cheia de calor humano e risadas, embora Kakil continuasse meio quieto, refletindo no canto. Depois da festa, Arno convidou Kakil para passar a noite, o que ele aceitou na boa. Enquanto isso, Joey sentia um desconforto. O bebê dela estava se mexendo com energia, graças à carne que Kakil trouxe. Alma estava animada com o bebê, que nasceria em um mês. Kakil prometeu voltar no próximo mês, o que deixou todo mundo feliz, especialmente Ji, que tinha certeza de que o bebê ia nascer saudável. Mais tarde, Kakil desabou na cama, exausto, mas contente. Ele ficou pensando como a vida dele estava de boa agora, um contraste enorme com os perrengues que já passou. Há muito tempo, ele morreu no Japão e foi jogado direto pro inferno pelos pecados que cometeu. Reencarnado como demônio, sua vida foi literalmente um inferno. Ele encarou várias situações de quase morte, com criaturas monstruosas e demônios poderosos. As batalhas constantes entre Satanás e Zeus não ajudavam, tornando cada dia uma luta pela sobrevivência. Apesar do caos, ele se agarrou à vida por 2 anos dolorosos, lutando como dava. Eventualmente, ele ganhou sabedoria e força suficiente para se virar. Aí, num grande embate entre Zeus e Satanás, Kakil acabou no meio da treta, e a explosão gigante da luta quase o levou. Mas, quando acordou, ele estava num mundo completamente diferente da Terra. Demorou um tempo para ele entender o que estava rolando, mas logo ele se adaptou, fingindo ser humano e alegando amnésia. Ele aprendeu a língua e a cultura da Vila Yolen, que ele descobriu há 3 anos. Agora, como um comerciante viajante, a nova vida dele parecia um sonho realizado. Ele sempre ria da sorte que tinha, surpreso como era surreal viver essa segunda chance depois de sobreviver ao inferno. Agora ele aproveitava boa comida, sono tranquilo e uma sensação de segurança. Além disso, a força que ganhou no inferno o tornava uma ameaça nesse novo mundo. Kakil riu alto, xingando Satanás baixinho, quando Alma apareceu de repente no quarto dele, toda confusa. Ela tinha sido mandada pela mãe para levar água para ele, e com um sorriso tímido, também entregou um par de luvas de couro. Alma tinha ouvido falar que comerciantes viajantes muitas vezes sofriam com queimaduras de corda ao segurar as rédeas dos cavalos, então ela fez as luvas como presente. Elas se encaixaram perfeitamente nas mãos de Kakil, e ele elogiou a habilidade dela. Alma, com os dedos ainda ásperos de tanto costurar, ficou empolgada ao ouvir que ele valorizaria o presente. Cheia de animação, ela soltou que as luvas eram pro futuro marido dela, e imediatamente ficou vermelha e saiu correndo do quarto. Kakil achou engraçado, mas sabia a verdade, sua pele de demônio era resistente demais para sofrer com cordas, e se casar com ela não era uma opção. Assistir à felicidade da família de Arno fez refletir. Demônios não envelhecem, e ele não suportava a ideia de ver uma família humana envelhecer e ele continuar do mesmo jeito. Na manhã seguinte, Arno convidou Kakil para pescar depois do café da manhã. Enquanto jogavam as linhas no rio calmo,
Arno mencionou brincando a coragem de Alma ao dar as luvas a Kakil, dizendo que estava com ciúmes. Ele gritou que não ia deixar Kakil ficar com a filha dele, o que Kakil entendeu completamente, já que ele nem era pedófilo. Eles passaram o dia pescando e zoando um ao outro, aproveitando o momento tranquilo. Kakil não entendia o que Alma via nele, mas Arno explicou que talvez fosse porque Kakil salvou a vida dela. Alma nasceu fraca, e os médicos não esperavam que ela passasse dos 10 anos, mas cerca de 1 ano e meio atrás, quando Kakil voltou de uma de suas viagens, ela começou a comer a carne e os aparelhos que ele trazia, e a saúde dela melhorou drasticamente. Arno admitiu que, quando Kakil chegou pela primeira vez, sem história e sem saber falar a língua deles, ele não sabia o que fazer com ele. Mas agora, Arno e a vila inteira eram gratos a ele. Na vida passada, Kakil nunca tinha sentido algo assim. Ouvir os agradecimentos dos moradores foi um alívio. Enquanto pescavam, Arno recolheu a linha e trouxe o assunto principal. Uma notificação de convocação tinha chegado do governo central, e Arno decidiu se juntar ao exército. Kakil perguntou por que tão de repente, mas Arno era soldado reserva. Recentemente, a atividade demoníaca tinha aumentado no reino de Ural. Kakil, sendo um comerciante viajante, perdeu essa notícia porque sempre usava teletransporte para se locomover. Arno mencionou que, se algo acontecesse com ele, ele queria que Kakil cuidasse de Alma e do bebê, que se chamaria Ars. Embora não fosse certeza que era um menino, Arno estava convicto. Ele disse que o pedido era só por precaução, já que o próprio pai dele tinha sido devorado por demônios. Kakil hesitou, incerto se poderia assumir essa responsabilidade, mas Arno tinha fé nele. Mesmo assim, Kakil não fez nenhuma promessa. Um tempo depois, a carruagem de Kakil estava pronta na fronteira da vila, prestes a continuar sua jornada. Ele disse a Alma que voltaria no fim do mês seguinte para conhecer o irmãozinho dela. Antes de partir, Kakil chamou Alma e colocou um colar de escama de dragão no pescoço dela, como agradecimento pelas luvas. O rosto de Alma se iluminou de alegria com o presente, e com isso, eles se despediram. Kakil viajou por várias cidades, aproveitando o tempo nos bares locais, fazendo seu trabalho de comerciante e ocasionalmente explorando ruínas. Em julho, ele chegou em Verna, a capital real do reino do dragão Gazaria. No último mês, ele tinha se dado tão bem no comércio que foi promovido a comerciante intermediário, o que significava que agora ele podia negociar com nobres. Depois, ele visitou uma loja de roupas para comprar umas vestes pretas. A velha dona da loja ficou impressionada com a promoção rápida dele, e ele mal podia esperar para se gabar disso na vila. No entanto, ela também trouxe umas notícias preocupantes. Os cavaleiros sagrados estavam em uma expedição no reino de Ural, a região de Kakil. Abençoados pela deusa, esses cavaleiros podiam detectar demônios, e a cada poucos anos, eram enviados em uma missão especial para exterminar qualquer demônio escondido nos países vizinhos. Tudo estaria tranquilo se fosse só isso, mas os boatos diziam algo mais sombrio. Os cavaleiros eram acusados de explorar o povo comum, acusando falsamente os moradores de serem demônios e roubando deles. Kakil não ficou para ouvir o resto. No momento em que ela o alertou para tomar cuidado, ele já tinha sumido. Com um feitiço de purificação, ele apagou todos os rastros de si mesmo na cidade. Algo parecia errado, ele sabia disso, então usou a magia de teletransporte sem pensar duas vezes. Em pouco tempo, sua carruagem estava acelerando pela floresta. Quando saiu das árvores densas, ele avistou uma coluna de fumaça à distância. O coração dele disparou, as mãos tremeram. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. É nada, ele pensou, talvez alguém esteja cozinhando ou queimando grama nos campos. Mas a sensação ruim não o deixava. Quando ele chegou na vila, tudo parecia normal. Arno e Alma o cumprimentaram com um sorriso, como sempre. Mas era tudo uma ilusão. Na realidade, a vila estava em chamas. Onde quer que olhasse, as casas estavam em chamas, e os corpos dos moradores jaziam sem vida, consumidos pelo fogo. O coração dele afundou quando viu as pessoas que ele mais se importava, o velho porteiro, Arno, Alma. Kaku estava de pé com todos ao redor dele caídos, inclusive Joey e Alma, mortos aos seus pés. A chuva começou a cair, deixando a cena ainda mais pesada. Kaku levantou o corpo sem vida de Elma, enquanto a raiva e tristeza dominavam sua mente. Ele ativou suas habilidades demoníacas, o olho do demônio e o visualizador de almas, para reviver os eventos trágicos que tinham acabado de acontecer.
Os aldeões tinham se reunido para falar aos cavaleiros sagrados que não sabiam de nenhum demônio por ali, mas os cavaleiros insistiram que sentiam uma presença maligna e encontraram carne de dragão, uma parada que só um demônio podia ter. Os aldeões tiveram a chance de se livrar, entregando quem trouxe a carne, mas Arno ficou em silêncio, protegendo alguém que ele amava muito. No fim, os aldeões levantaram suas armas para defender Kaku, selando seu destino. As lágrimas escorriam pelo rosto de Kaku. Isso tinha acontecido de novo. Mais uma vez, ele falhou em salvar alguém. A sensação de que o mundo era cruel, injusto e totalmente sem sentido o consumia. A raiva de Kaku transbordava, e não tinha mais como segurar. Usando o olho do demônio e o buscador de almas, ele rastreou os cavaleiros sagrados que fugiam, seguindo as pegadas deixadas pelos cavalos. Ele avançou pelas montanhas até finalmente encontrá-los. Sem hesitar, uma faísca de luz apareceu em sua mão. Ele a ergueu ao céu e uma meteoro brilhante cortou a noite, iluminando tudo ao redor. A bola de fogo voou em direção aos cavaleiros sagrados, os mesmos que tinham arrancado sua família mais uma vez. Eles não tinham chance. O chão tremeu com o impacto do meteoro. Na mente de Kaku, o filme passava rápido. 2 anos. Em 2 anos, ele tinha perdido tanto. O inferno foi só guerra e morte. Ele foi dominado, passou fome, lutou para sobreviver, traiu, saqueou, matou. Consumiu a carne e as almas de outros até ser mais demônio do que humano. Quando chegou na aldeia, seu plano era simples: usar as pessoas para informação e, se não cooperassem, matar geral. Mas algo mudou. Ele encontrou calor, cuidado e confiança, e com isso, um pedaço de sua humanidade começou a voltar. Pela primeira vez em anos, ele riu sem amargura. Provou comida que não era roubada. As mãos que se estenderam para ele eram quentes, oferecendo algo que ele não sentia há muito tempo: um senso de pertencimento. Mas agora, tudo isso tinha ido embora. A dor de perder de novo girava dentro dele, e ele amaldiçoou Satanás por arrancar até mesmo o menor pedaço de paz que ele tinha encontrado. Se essa era a vida, uma perda sem fim, ele não se importava mais. Não precisava de nada. Se tudo que ele conquistasse fosse destinado a ser tirado, então ele destruiria tudo. O demônio dentro dele sussurrava, lembrando quem ele realmente era. Enquanto Kaku começava a se transformar em sua verdadeira forma demoníaca, ele se encontrou nas profundezas de sua mente, frente a frente com Elma. Ela tentou impedir, pedindo para ele se controlar, mas ele sabia que era tarde demais. Aquela era sua verdadeira natureza, e não tinha mais como lutar contra isso. Ele pediu desculpas, admitindo que tinha perdido tudo. Para ele, eles eram a única família que ele tinha conhecido. Elmo o abraçou com ternura, e esse simples gesto trouxe uma onda de calma sobre ele. De repente, um som o tirou desse estado: choro. Lentamente, Kaku voltou à sua forma normal, atraído pelos soluços de um bebê. Ele cuidadosamente abriu uma caixinha e revelou uma criança pequenininha, chorando. Ao redor do pescoço do bebê estava um colar de escamas de dragão, o mesmo que Kaku tinha dado a Elma. Naquele instante, memórias de Arno inundaram sua mente, suas conversas, seu vínculo. A criança deveria ter nascido naquele mês, e lá estava ele, seguro e vivo. Tomado pela emoção, Kaku segurou o bebê nos braços, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Esse era Ars, o filho que Arno confiou a ele. A única pessoa que Arno acreditava que podia cuidar de seu filho. Kaku uma vez hesitou em fazer promessas, mas agora, enquanto segurava Ars perto de si, jurou um voto inquebrável. Ele criaria aquela criança como se fosse seu filho, para ser a pessoa mais feliz do mundo, mesmo que isso custasse sua própria alma. Kaku se arrependeu de não ter feito aquela promessa para Arno antes, mas agora ele estava determinado. Ars viveria uma vida cheia de felicidade, porque o juramento de Kaku era absoluto. Enquanto isso, no reino infernal, Satanás e Zeus jogavam xadrez, zombando de Kaku por usar sua alma para fazer um contrato. Apesar das provocações, ambos secretamente tinham grandes esperanças para ele. Kaku, um demônio inferior, tinha um poder que rivalizava com os demônios de alto nível. Zeus até avisou Satanás que, se esse demônio menor acabasse causando problema em outro mundo, ele queimaria o inferno inteiro. Mas, entre a conversa fiada, os dois deuses supremos concordaram em uma coisa assustadora: a criança que Kaku pegou, Ars, estava destinada a matá-lo um dia. No reino demoníaco, dentro do palácio do grande imperador demônio, 3 figuras estavam sentadas em seus tronos, analisando os relatos recentes. Um deles, usando uma máscara de palhaço, relatou confiante que seu subordinado testemunhou uma explosão massiva causada por um lançador poderoso, talvez tão forte quanto o próprio imperador Zelmelinos Lucer.
O palhaço acrescentou que o subordinado direto do Senhor dos Insetos já tinha iniciado uma investigação no local. Teia, uma das 4 generais mais fortes, estava sobrecarregada. O Imperador Zé ordenou que todos os subordinados dos Senhores Demônios ficassem fora disso. Hades, sentindo o desânimo do pai, se ofereceu para investigar, mas uma figura feminina rapidamente o alertou para medir as palavras. Impressionado com a habilidade do lançador em permanecer indetectável até pelos reinos celestiais, Zéu não sabia quem era essa pessoa, mas presumiu que não era um inimigo, já que atacou os cavaleiros. Por enquanto, ele decidiu esperar pacientemente, confiante de que esse indivíduo eventualmente cairia em suas mãos. No reino humano, na nação da Igreja de Calamera, uma multidão alegre se reuniu para receber uma figura importante. Apesar do medo, após ouvirem as notícias de Ural, a princesa os abençoou com a proteção da deusa, renovando a esperança. Eles acreditavam que a santa encontraria o herói previsto na lenda. Espada em punhos, Red Kruger comentou com o 58º Papa, Aruz de Calamera, que o povo estava celebrando o nascimento de seu sucessor. Aruz sentiu o peso em seus ombros diminuir, sabendo que sua filha estava trazendo esperança como a santa. Embora os aristocratas parecessem descontentes, não havia tempo para conflitos políticos. O nascimento de uma santa sinalizava perigo iminente para o reino humano. A mulher ao lado do Papa, provavelmente sua esposa, o tranquilizou, dizendo que a criança guiaria o herói. No meio da festa, eles rezaram para que a deusa continuasse abençoando todos. Agora, como funciona o mapa desse mundo Isekai? São 3 camadas, todas conectadas pela árvore do mundo. No topo, você tem o reino celestial, lar dos deuses, anjos e da deusa da criação. No meio, o reino humano, com 4 continentes, norte, sul, leste e oeste, habitados por humanos e semi-humanos. E lá embaixo, o reino demoníaco, onde vivem demônios poderosos e bestas, governado pelo Imperador Demônio. Agora estamos no reino humano, onde Kaku está cuidando de uma fazenda. Já se passaram 1 mês e meio desde que ele adotou Ars, e tirar leite das cabras que ele teleportou da Vila Yol virou parte da rotina matinal. Ars, cheio de energia, está engatinhando por tudo, deixando Kaku maluco. Além disso, ele ainda tá pegando o jeito de lidar com as birras de bebê. Ser papai por 1 mês e meio fez dele um mestre em fazer leite. Ele esquenta água numa panela e esfria até a temperatura do corpo humano usando magia, mas hoje o leite não ficou legal. O rostinho de Ars deixou claro, eca. Dependendo do dia, o gosto do leite de cabra muda, então às vezes rola isso. Kaku tenta consertar misturando geleia de nozes e cubos de açúcar, mas nada feito. Ars dá um gole e já cospe tudo. Isso acaba com Kaku, mas ele não desiste. Tenta trocar as roupas manchadas de leite, mas até isso vira um sufoco. Criar uma criança é muito mais difícil do que ele pensou. Não é como se ele tivesse subestimado isso, afinal, ele lutou no inferno por 2000 anos e dominou milhares de feitiços. Ele achou que ia tirar de letra ser pai, mas a realidade bateu forte. Um feitiço para limpar roupas, fazer Ars rir ou parar de chorar, ele não sabe nenhum. Isso faz ele valorizar muito mais sua mãe. Finalmente, depois de todo o caos, Ars adormece, parecendo um anjinho. Criar esse menino foi difícil, tão difícil que até lembra dos tempos de inferno. Mas no momento em que ele vê o rostinho tranquilo de Ars, é como se sua barra de HP recuperasse instantaneamente. Ele gostaria que Arno, ZY e Elma pudessem ver o quanto Ars cresceu. Quando está quase cochilando, se força a ficar acordado. Ele não pode dormir ainda, Ars está tirando um cochilo. E isso significa que é hora de colocar as coisas em ordem. Lavar, cortar lenha, cuidar do gado. Tudo isso é resolvido com mágica, claro. Por último, ele vai para a lavoura, arando os vastos campos para se preparar para a PL em Kakil. E a RS saiu da vila. Eles deixaram Ural e cruzaram o oceano para o continente sul, se estabelecendo em um país chamado Elen, bem no fundo da floresta. A mudança foi porque ele matou os cavaleiros sagrados e havia chance da nação da igreja vir atrás deles. Ele não acha que podem rastreá-lo com mágica, mas não está arriscando nada. Agora estão vivendo em uma antiga fortaleza élfica que ele encontrou há muito tempo, embutida na encosta de uma montanha, que antes guardava uma estrada, mas agora está abandonada. Apesar de estar em uma floresta tropical, os quartos semi-subterrâneos se mantêm frescos e confortáveis. Este lugar é um dos esconderijos que ele manteve desde os dias de errante, antes de se estabelecer na vila de Yolen. Agora é o lar perfeito e escondido deles. Mesmo escondidos no fundo da floresta, Kakil não está arriscando nada. Há pessoas com sentidos aguçados, como os cavaleiros sagrados, então ele criou uma barreira para esconder qualquer vestígio de mágica.
De volta ao inferno, sua casa seria demolida no dia seguinte após ser construída, então ele está otimista de que, se expandir esse lugar, talvez um dia possa transformá-lo em um castelo. Afinal, esta é a casa dos sonhos que ele esperou 2000 anos. Mas então, uma explosão repentina atrás dele o tira de seus pensamentos. Correndo para dentro para verificar a RS, ele encontra o bebê perfeitamente bem, embora o telhado não esteja lá essas coisas, pois há um buraco gigante nele. Confuso, Kakio se pergunta o que acabou de acontecer até ver a RS espirrar e sair uma explosão de fogo. Parece que o pequeno ARS nasceu com poderes mágicos. Kakio estava curioso, achou que isso era normal neste mundo, mas a maioria das pessoas em YOL não conseguia usar mágica. Então, uma explicação surge em sua mente: carne de dragão. Por cerca de 1 ano e meio, ele compartilhou sua carne de dragão favorita com a vila sempre que retornava. Durante esse tempo, a RS foi concebido e nasceu. Se o poder mágico da carne de dragão afetou a gravidez de JY, isso poderia explicar por que a RS nasceu com magia semelhante à de dragão em seu corpo humano. Kakio não consegue evitar se preocupar, ele pode ter sobrecarregado a RS com uma herança perigosa. Viver uma vida normal entre humanos pode ser difícil para o garoto. E para piorar a situação, a RS não só espirra fogo, ele também solta água em alta pressão quando faz xixi. Para facilitar a vida, Kakio criou muitos pequenos fantoches, os kakus, que ele podia controlar à vontade. Ele os colocou para trabalhar em vários tipos de tarefas, mas havia uma pegadinha: eles só se moviam quando ele os controlava ativamente. Sem problemas, ele planejava criar a RS sozinho de qualquer jeito. Comparado a 2000 anos de guerra no inferno, criar uma criança deveria ser moleza. Fora de casa, no entanto, um grupo de goblins se esconde atrás dos arbustos, observando. Avançando rapidamente 2 semanas, as coisas não estavam boas. Kakio estava exausto, segurando a RS chorando em seus braços, entre mamadeiras, fraldas, choros à noite e a RS escapando a cada 2 horas. Kakio mal estava conseguindo acompanhar. Ele acalmava o bebê e corria para fazer as tarefas, cuidar dos campos e dos animais. Os suprimentos de comida estavam acabando, e ele sabia que tinha que sair para caçar ou trabalhar logo, mas a RS não estava facilitando as coisas. Uma tosse poderia causar uma explosão, uma risada poderia criar um tornado e não me faça começar a falar sobre os canhões de água durante as tempestades de xixi. Quando ele chorava, Kakio tinha certeza de que isso não era para ser uma segunda vida no inferno. Totalmente exausto, tudo que Kakio queria era 1 hora de sono, só uma. Depois que a RS finalmente cochilou, Kakio não conseguiu evitar olhar para seu adorável rostinho antes de desmaiar bem ao lado dele. Durante o sono, Kakio sonhou com uma discussão com seu pai. Ele queria continuar seus estudos e pagar o aluguel com seu próprio trampo. Seu pai nunca entendeu. Ele se lembrou de ter entrado em seu quarto depois, olhando em branco para o altar de sua mãe falecida. De repente, Kakio acorda sobressaltado, sentindo perigo. 3 goblins estavam bem atrás dele, prontos para atacar. Instintivamente, Kakio os eliminou com as próprias mãos, mas algo estava errado. A RS tinha sumido. O berço estava vazio. A única explicação possível é que a RS havia sido sequestrado bem debaixo de seu nariz. Em pânico, Kakio saiu correndo de casa, ativando seu olho do diabo e o buscador de almas para rastrear os sequestradores que haviam fugido para a floresta. Sua mente estava uma bagunça enquanto ele corria, seguindo o rastro deles. A culpa o atormentava. Como ele pôde ser tão descuidado? Ele estava muito confiante achando que podia criar a RS sozinho. Agora tudo o que ele podia fazer era torcer para que a RS ainda estivesse seguro. Depois de correr pela floresta, Kakio avistou um velho homem parecendo aterrorizado e uma elfa que estava derrotando os goblins sozinha, enquanto segurava a RS em seus braços. Seus olhares se cruzaram. A elfa estava calma, enquanto o rosto de Kakio estava claramente cheio de pânico. Sua mente corria, se perguntando quem era essa mulher. Uma elfa das trevas e também uma escrava, aqui no meio do nada. Mas sua preocupação diminuiu ao notar a RS acenando com sua mãozinha. A princípio, Kakio teve dificuldades para se comunicar com o velho devido à barreira linguística, tentando desesperadamente explicar que era o pai de ARS. Felizmente, o velho falava uma língua que Kakio conseguia entender. Ele explicou que estavam a caminho da cidade santa quando se depararam com goblins carregando um bebê. O velho então insistiu para que a elfa, Asa, devolvesse a criança ao pai. Justo quando Asa se moveu para entregar a RS, ela hesitou, puxando de volta. Ela questionou se Kakio era realmente o pai da criança, sua suspeita enraizada no fato de que estavam na grande floresta VY,
um lugar que se dizia ser o lar de um dragão de fogo. Essa selva inexplorada estava longe da estrada principal, e ver um estrangeiro levemente vestido com uma criança parecia suspeito. Ele poderia facilmente ser confundido com um sequestrador. Suas dúvidas forçaram Kakio a pausar e refletir. Ele era realmente um pai digno para RS? Não tinha certeza, mas uma coisa ele sabia com certeza: aquela criança era a pessoa mais preciosa do mundo para ele. A sinceridade de Kakio era tão evidente que Ursa se desculpou por sua suspeita anterior. Com isso, a RS foi devolvido a ele em segurança. Quando estavam prestes a se separar, Kakio chamou Asa, expressando sua profunda gratidão por salvar seu filho. Ursa, visivelmente abalada, despistou, lembrando de que era apenas uma escrava. Não muito depois, Kakio e a RS seguiram seus caminhos separados de Asa e do velho, mas algo o incomodava. Ele vinha evitando isso até que ela fez aquela pergunta. Sempre soube que a RS só tinha ele e que viver essa vida isolada era para proteger o garoto. Mas lá no fundo, Kakio percebeu que não era totalmente pelo bem de ARS, era por causa dele mesmo. Ele tinha medo de deixar mais pessoas se tornarem importantes para eles, do sofrimento que viria se ele as perdesse. Kakio havia arrastado a ARS para essa vida solitária por causa de seu próprio egoísmo. Em seu medo, ele manteve a ARS longe de experiências como amizades, amor e sonhos. Mas isso era realmente o que um pai faria? Kakio sabia como era cuidar dos outros, e mesmo temendo a dor da perda, dessa vez seria diferente. Ele prometeu nunca mais perder as pessoas que importavam. Para se tornar um verdadeiro pai e cumprir a promessa que fez naquele dia, ele sussurrou para a RS, perguntando o que deveria fazer a seguir, pensando nos rostos que deveriam ter feito parte da família de ARS, Arno, Joey e Elma. Ele finalmente soube o que precisava fazer. Com energia renovada, Kakio levantou a ARS bem alto, determinado a ser o melhor pai que pudesse ser. Ele decidiu que encontrariam alguém para se juntar a eles, para se tornar parte da família deles como mãe. Nas profundezas do cânion da Cachoeira Celestial, localizado na parte sul da grande floresta VKY, um grupo de aventureiros apressava-se para escapar, desesperados para sair vivos. Eles mal podiam acreditar no que acabaram de passar, convencidos de que haviam colocado distância suficiente entre eles e o dragão. Um deles assegurou aos outros que estavam protegidos por uma barreira que ocultava tanto sua presença quanto sua aura mágica. O grupo havia feito grandes sacrifícios, 8 escravos de combate e 4 macacos demônios de rank S, apenas para afundar o dragão de fogo na bacia da cachoeira. Parecia impensável que o dragão pudesse ter sobrevivido ileso, mas mesmo assim, eles haviam obtido os ovos do dragão para compensar suas perdas e todos pareciam ter chegado a algum tipo de acordo sobre o próximo passo. De repente, o chão começou a tremer violentamente. Alguém entre eles, mantendo uma vigilância atenta, percebeu. Com choque, o dragão havia sobrevivido. Pior ainda, ele tinha evaporado toda a bacia da cachoeira com um único jato de seu hálito flamejante. Embora claramente ferido, o dragão conseguiu se erguer da bacia e voar para o oeste, se afastando deles. O grupo, ainda protegido pela barreira, só podia se perguntar para onde ele estaria indo. Alguns achavam que ele poderia estar indo em direção a uma cidade próxima, convencidos de que, se esse fosse o caso, a cidade em breve não seria mais do que uma memória. Enquanto continuavam, o dragão de fogo havia se tornado um verdadeiro desastre ambulante. Mas antes de entrar na história do Kaku, aqui está o sistema de classificação das bestas demoníacas e dos demônios. No nível mais baixo, os goblins tinham uma classificação F, mal sendo uma ameaça. À medida que as classificações subiam, o perigo também aumentava. As Wyvern, classificadas como A, representavam um desafio significativo. Os demônios de classificação média eram avaliados como S, mas havia casos especiais, como dragões e demônios de classificação mais alta, categorizados como especiais e temidos S, os mais temíveis de todos. A cena muda para um mercado movimentado, onde as pessoas estão se aglomerando, ansiosas para colocar as mãos em vários produtos. Kaku e a ARS estavam lá também. Embora Kaku sentisse uma onda de nervosismo invadir seu corpo, ele não estava entre tantas pessoas há séculos. Não era qualquer mercado, era Pomola, uma cidade portuária ao longo do rio Elbot, a cidade mais próxima do seu esconderijo, profundo na floresta, cerca de 80 quilômetros ao norte. Pomola estava estrategicamente localizada perto da rodovia principal que se estendia por todo o país, tornando-se um centro para comerciantes estrangeiros que navegavam pelo rio de fluxo lento. Do outro lado daquele rio estava o território do Dragão de Fogo,
um lugar onde nenhum humano se atrevia a ir graças à sua localização privilegiada. Pomola também tinha um próspero mercado negro, notório pelo tráfico de escravos. Agora você deve estar se perguntando por que Kaku e a ARS estavam ali. Bem, a razão era simples. Kaku precisava comprar um escravo para ajudá-lo a cuidar da ARS. Depois do incidente do sequestro alguns dias atrás, ele percebeu que criar a ARS sozinho não era mais uma opção. Ele não estava procurando uma parceira de vida, casamento não estava em sua mente. O que ele precisava era de um cuidador, alguém para aliviar o peso esmagador da responsabilidade de cuidar da criança. Enquanto vagava pelo mercado, não pôde deixar de notar os olhares dos locais, o que o fez sentir um pouco inseguro. Não demorou muito para ele descobrir por que sua roupa chamou a atenção de dois malandros que o observavam à distância, claramente com segundas intenções. Antes que percebesse, Kaku se viu desviando dos malandros, mal conseguindo escapar da perseguição. Agora, sentado na beira da rua, os olhos de Kaku vasculhavam as filas de escravos sendo desfilados pelo mercado. Isso estava se mostrando muito mais difícil do que ele pensara. Nenhum dos escravos que viu parecia ser um bom candidato para o que ele precisava. Uma pessoa confiável para ajudá-lo a criar a ARS. Neste país, os escravos eram geralmente criminosos que perderam sua liberdade, mas o que Kaku procurava era diferente. Ele precisava de alguém em quem pudesse confiar o suficiente para deixar a ARS sozinha e capaz de lidar com os surtos de magia ocasionais da menina. Até agora, parecia que encontrar tal pessoa seria um desafio sério. Na verdade, havia uma candidata perfeita, Asa, a elfa negra que ele conhecera na floresta no dia anterior. Ela era forte, confiável e bem educada. Era exatamente o que Kaku precisava. Mas ele deixou a oportunidade escapar. Agora estava frustrado ao pensar que perdeu sua chance e duvidava que encontraria alguém como ela novamente. Enquanto Kaku tentava descobrir seu próximo passo, ele ouviu duas pessoas conversando animadamente sobre uma grande oportunidade. Eles estavam certos, baseando-se no que ouviram de comerciantes, que Sabas, o de olhar perspicaz, estava vindo para a cidade. Não foi anunciado publicamente, então parecia que um grande negócio secreto poderia estar acontecendo em breve. Os ouvidos de Kaku se alertaram. Poderiam estar falando sobre Lu Sebastia? Ele tinha ouvido muitos rumores sobre ele. Sebas era o presidente da enorme empresa Sebastia, que lidava com tudo, desde alimentos e ouro até, mais importante, escravos. Em apenas uma geração, ele se tornou o maior comerciante de todo o continente, até fornecendo para a família real de Lawrence. Esse cara era um verdadeiro big shot. Para Kaku, isso era uma notícia fantástica. Mesmo sendo um comerciante de madeira do outro lado do mar, ele conhecia o nome de Sebas. Se alguém tivesse o que Kaku precisava, definitivamente seria o Sebas. Com isso em mente, Kaku e a ARS tinham um novo objetivo para o dia: localizar Sabas de olhar perspicaz e se apresentar a ele. Enquanto isso, do outro lado do rio Elbut, em uma casa abandonada perto de Pomola, Erza estava sentada quieta, perdida em pensamentos. Ela continuava relembrando o encontro que teve com aquele homem estranho na floresta VKY. Por que ela confiou nele tão facilmente, depois de tudo que havia passado? Ela achou que tinha perdido a capacidade de confiar em alguém. Justamente naquele momento, uma voz a chamou, dizendo que o navio estava pronto. Era o velho que estava com a A. Ela entendeu e se levantou de seu assento. Finalmente, a identidade do velho que estava com a A foi revelada. Ele era Sabas, o mesmo homem que todos na cidade estavam comentando. De volta às ruas movimentadas de Pomola, Kaku se viu em uma perseguição ridícula. Um anão velho e furioso estava em seus calcanhares, gritando sobre sua loja sendo queimada até o chão. Na verdade, não era nem culpa de Kaku. A ARS espirrou e acidentalmente colocou fogo no lugar. Correndo por sua vida, Kaku se escondeu em um beco, apenas para se ver encurralado em um beco sem saída. O anão o alcançou, fumegante. Kaku, tentando acalmar as coisas, ofereceu-se para pagar pelos danos, mas o anão não estava nem um pouco disposto a aceitar. Ele chamou Kaku de golpista, convencido de que estava sendo enganado. Assim que as coisas pareciam estar no pior estado possível, a multidão ao redor deles começou a entrar em pânico. Olhando para o céu, Kaku viu, com o coração afundando, um enorme dragão de fogo rugindo acima, queimando prédios à esquerda e à direita. Seu peito se apertou, não porque ele temesse lutar contra isso, mas porque temia por sua ARS. Ele não podia deixar que nada acontecesse com ela. Kaku não fazia ideia do porquê o dragão de fogo estava ali, mas o caos era, na verdade, uma bênção disfarçada. Talvez agora ele pudesse escapar.
Mas, enquanto as chamas engoliam a cidade, memórias de sua própria vila sendo queimada surgiram em sua mente. Seu coração disparou, dividido entre correr e enfrentar a destruição de frente. Suas emoções estavam em turbilhão. Ele realmente deveria apenas fugir de novo? À medida que Sebas e o navio da Aa se aproximavam de Pomola, a cena à frente os deixou estarrecidos. Caos, chamas e o rugido inconfundível de um dragão de fogo. Sebas imediatamente sugeriu que eles voltassem e retornassem à costa, mas Erza não estava disposta a aceitar. Ela avistou as crianças escravas ficando para trás em sua desesperada fuga. Sem pensar duas vezes, ela pulou do navio, correndo de barco em direção ao porto em chamas. Enquanto isso, Kaku estava congelado no centro da cidade, tomado pela indecisão. Se ele lutasse contra o dragão, correria o risco de se expor a todos. Pior ainda, se realmente o derrotasse, a igreja certamente descobriria sobre sua existência. Ele realmente deveria colocar a RS em perigo só para salvar um monte de estranhos? Ele continuava se dizendo que ir embora era a decisão certa, que ele não estava errado, mas, no fundo, a dúvida o consumia. Antes que Kaku pudesse agir, um âncora voou pelo ar, envolvendo a perna esquerda do dragão. A corrente se puxou firme, restringindo os movimentos da besta. Os olhos de Kaku se arregalaram de surpresa. A âncora vinha de um dos navios no porto. E então, como um borrão, a Aa se lançou pela corrente, movendo-se rapidamente em direção ao dragão. Ela desviou de um jato de hálito flamejante, com um poderoso salto, pousou bem na cara da criatura, brandindo suas duas espadas. Ela mirou nas costas do dragão. O ataque atingiu, mas mal fez um arranhão na superfície, as escamas duras do dragão provando-se quase impenetráveis. Uma de suas espadas quebrou sob a pressão. Sem se deixar abalar, a Aa rapidamente improvisou. Ela amarrou uma corda à espada quebrada e a lançou ao redor da perna do dragão, usando-a para se balançar acima da besta. A partir dessa nova posição, ela cortou suas asas com toda a força. Sua lâmina rasgou pela asa esquerda, fazendo o dragão girar descontrolado e colidir com o chão. A luta estava longe de acabar, mas agora a vantagem era dela. Em pé no topo de um prédio próximo, Asa fixou os olhos do dragão derrubado, pronta para a próxima rodada. Kaku percebeu em um instante quem estava lutando contra o dragão de fogo. Era Asa, a elfa negra que ele encontrara antes. Os movimentos lentos do dragão eram resultado das muitas feridas que já havia sofrido. Embora a não parecesse entender por que a criatura estava tão furiosa e atacando a cidade, ela sabia que suas chances de vencer eram mínimas, mas acreditava que, pelo menos, poderia comprar tempo suficiente para que as pessoas da cidade escapassem. A havia lançado o feitiço do crepúsculo, ofuscando temporariamente o dragão, e fortaleceu seu corpo com magia para se mover em alta velocidade. Isso permitiu que ela atacasse livremente a besta, e o povo da cidade aplaudia, convencido de que o dragão podia ser derrotado, mas o Kakio não via as coisas dessa forma. Era óbvio para ele que, apesar dos esforços incessantes da Asa, ela estava mal conseguindo fazer algum dano de verdade, e os golpes que ela estava levando já começavam a aparecer. Ele sabia que, se as coisas continuassem assim, logo ela estaria tão exausta que não conseguiria mais lutar. Preocupado com o perigo crescente, Kakio pediu à multidão para fugir. Mas, justo quando as coisas estavam ficando sombrias, a Asa foi lançada para dentro de um prédio próximo. Os destroços da queda ameaçaram as pessoas lá embaixo, mas a Asa conseguiu parar tudo a tempo. No entanto, ela estava claramente fora de equilíbrio, e Kakio percebeu que o dragão estava se preparando para soltar um sopro de fogo naquela área densamente povoada. A chama se espalhou pelas ruas lotadas, fazendo as pessoas se espalharem em todas as direções, desesperadas para salvar suas vidas. No meio do caos, Kakio conseguiu alcançar a Erza em um beco pequeno. Ele se sentiu grato ao lembrar de como ela tinha salvado ele outro dia e sabia que não podia deixar a pessoa que protegeu seu filho morrer ali. Sem muito tempo a perder, Kakio se lembrou de algo importante. Como a Erza tinha lançado um feitiço de ligação antes, ele precisava que ela fizesse isso de novo, mas dessa vez tinha que ser forte o suficiente para cegar todo mundo na cidade. A Asa parecia confusa com o pedido, mas depois ela tremeu ao ver o rosto sério do Kakio, se perguntando se conseguiria fazer isso. Ela consegue, mas só por um curto período de tempo. Isso é suficiente. Era tudo que o Kakio precisava para executar seu plano. Depois de passar a ARS para Erza, Kakio se virou de volta para enfrentar o dragão com determinação. Ele não ia deixar o dragão tirar mais vidas. Era hora de acabar com isso. A Erza ficou sem palavras por um momento,
Então soltou uma risada e, sem hesitar, lançou o feitiço que Kakil tinha pedido. Enquanto fazia isso, um pensamento passou pela cabeça dela. Assim como antes, ela sentiu uma estranha certeza de que Kakil estava falando a verdade. Ela não conseguia explicar, mas confiava nele. Enquanto isso, Kakil caminhava casualmente em direção ao dragão, até chamando a atenção dele, desafiando a besta a notá-lo. O dragão não hesitou e imediatamente lançou um ataque, mas com um único golpe preciso em seu peito, Kakil acabou com a vida do dragão num piscar de olhos. A Erza ficou em choque, incapaz de acreditar como ele havia derrubado a criatura imensa com tanta facilidade. No meio do caos, Kakil se aproximou calmamente da asa, que segurava a RS nos braços. Sem dizer uma palavra, ele se ajoelhou na frente dela como se estivesse fazendo uma proposta. Então, com um tom sério, ele fez seu pedido. Queria que a asa se tornasse a mãe daquela criança. Alguns meses atrás, na Terra Mágica de Lúren, dentro do Santuário Real do Castelo, a Erza recebeu uma missão secreta conhecida como Era do Crepúsculo, uma operativa de confiança da família real. Ela foi encarregada por um homem misterioso que disse a ela que naquela noite, nos antigos alojamentos dos cavaleiros, um mercador de uma guilda obscura se encontraria com um nobre para trocar um artefato mágico proibido, um que poderia ameaçar a segurança de todo o reino. Sua missão era assassinar o mercador antes do acordo. A Erza executou sua missão à perfeição, matando silenciosamente uma figura mascarada pelo futuro de seu país. Mas, quando sua lâmina atravessou seu peito, a voz que escapou do homem mascarado era chocantemente familiar. Seu coração afundou. Era o rei. Ela havia caído em uma armadilha. A asa percebeu imediatamente que estava presa, mas era tarde demais. O reino a escravizou. Ela tentou se defender, insistindo que estava apenas seguindo ordens do Eliud Lawrence, o primeiro príncipe, mas a verdade já tinha sido distorcida. Ela gritou que era uma conspiração e alertou que a família real ainda estava em perigo, mas ninguém a ouviu. Até mesmo seu irmão não veio em seu socorro. Enquanto estava em sua cela, a Erza ouviu rumores dos guardas. Eles sussurravam sobre o rei estar em coma, como o reino temia a retaliação do clã das sombras se ela fosse executada, e sua decepção por ela não ter sido condenada à morte. Eles presumiram que ninguém compraria uma escrava que traiu a coroa, e agora o Sabas estava preso com a tarefa de vendê-la. A mente da asa estava em tumulto, finalmente percebendo que tinha caído em uma armadilha. Confiar parecia impossível agora. Ela questionava como as pessoas que mais confiava derrubaram tão facilmente. A culpa a dominava. Com suas próprias mãos, ela quase matou o rei, um homem que respeitava e amava como um pai. Ela não conseguia se perdoar, não havia como voltar disso. Justo então, o Kui chegou, puxando-a da cela imunda. Com a ajuda dele, eles seguiram para Elan, a terra dos elfos, onde alguém poderia estar interessado em comprá-la. Para evitar inspeções, eles pegaram a antiga estrada VY através de Naa. Enquanto passavam pela floresta VY, encontraram um goblin carregando um bebê. Movida por uma necessidade desesperada de se redimir, a asa salvou a criança. Ela queria compensar seu passado, mas não tinha ideia de como. Num momento em que o mundo parecia rejeitá-la, Kakil agradeceu por salvar seu filho. Voltando ao momento presente, Kakil de repente pediu que ela se tornasse a mãe do AR. A Erza ficou chocada com o pedido, e os dois ficaram vermelhos de vergonha. As palavras do Kakil escaparam e ele rapidamente percebeu que não queria dizer dessa forma. Kakil tentou nervosamente esclarecer suas palavras, mas antes que pudesse terminar, o Sabas chegou e chamou a asa. Foi quando Kakil percebeu que o velho com ela era o Sabas. O timing dele era vago, pois ele entrou bem quando eles estavam de mãos dadas e sentiu que estava invadindo o momento. Ao chegarem na cidade, Sabas avistou o cadáver do dragão e se perguntou se a asa estava por trás disso. A asa estava prestes a explicar, mas Kakil entrou na conversa, contando uma história inventada. A atenção da asa se voltou para um grupo de crianças que o Sabas havia salvado. Elas eram claramente escravas ilegais, pois não tinham marcas mágicas e estavam aterrorizadas com o dragão. Chorando para voltar para casa, a Eras acalmou, abraçando-as e oferecendo palavras de conforto. Sabas e seus homens planejavam enviar as crianças para a igreja na cidade sagrada, mas ele perguntou a Asa o que ela queria fazer. Sabas já tinha ouvido que Kakil pretendia comprá-la como escrava. Kakil confirmou isso, mas disse que precisava perguntar algo primeiro. Ele se reintroduziu como um comerciante de nível médio do Reino Eu, lá do norte, além do Mar Laura, e então reiterou seu pedido. Queria que a Asa fosse a mãe daquela criança ou, em outras palavras, que fosse sua esposa.
Ele explicou que, depois de ver a bravura dela, sabia que ela tinha algo que ele não tinha. O mais importante, ela era alguém em quem ele poderia confiar. Se ela aceitasse, ele anularia o contrato de escravidão. Ele queria que ela respondesse como igual, não como escrava. Com o coração pesado, a Asa recusou. Ela não podia aceitar a liberdade sem se redimir por seu crime. Ela confessou que cometeu uma ofensa séria que merecia a pena de morte. Em sua visão, não era digna de se tornar mãe. Embora desapontado, Kakil tentou manter o espírito alto, pedindo desculpas por seu pedido irrazoável. Quebrando o silêncio, o Sabas mencionou que precisava de um tempo para se preparar para a partida. A Erza se ofereceu para ajudar, mas Sabas recusou, dizendo que as feridas dela só o atrasariam. Ele pediu que ela descansasse, enquanto secretamente queria dar mais tempo para Kakil acalmá-la. Um tempinho depois, Kakil estava cuidando das feridas da Asa enquanto ela segurava o bebê RS. Enquanto ele tratava cuidadosamente suas pernas machucadas, Kakil usou seu olho do diabo para ler as verdadeiras emoções dela. Ele conseguia sentir uma mistura profunda de decepção, desconfiança, raiva e uma lealdade persistente a alguém que provavelmente a traiu. A alma dela estava em turbulência, pesando pela culpa e arrependimento. Isso provavelmente explicava por que ela recusou sua oferta. O problema tinha raízes mais profundas. A maioria das pessoas teria desmoronado por agora, mas a Era se mantinha calma, escondendo sua turbulência interna para não preocupar os outros. Era sua natureza de elfa das trevas ou talvez um instinto materno que ela teve desde o nascimento. De qualquer forma, Kakil se sentiu ainda mais atraído por ela. Ele precisava desse tipo de devoção. Depois que terminou de tratar suas feridas, havia uma tensão estranha entre eles, mas quando a Erza olhou para Kakil, começou a entender por que confiava nele desde o começo. Ele havia pedido a ela para cuidar de seu filho, mostrando sua fé nela. Ninguém nunca tinha confiado tanto nela antes. Enquanto ela começava a se abrir, o medo surgiu. E se ela fosse traída de novo? Ela hesitou, ainda com medo de confiar em alguém. Quebrando o clima pesado, Kakil gentilmente disse a ela que não concordava com a afirmação dela de que não era apta a ser mãe. Ele não sabia do crime que ela havia cometido, mas sabia que as mãos que ela achava manchadas de pecado haviam salvo inúmeras vidas. Para ele, isso era tudo o que importava. Apesar de seus erros do passado, ela ainda arriscou sua vida para fazer a coisa certa, e Kakil precisava dessa força, tanto para ele quanto para ela. E a RS queria acreditar nele, mas a dúvida persistia. Sentindo a hesitação dela, Kakil pressionou gentilmente, perguntando se sofrer eternamente realmente era a expiação que ela queria. Se o crime dela merecia pena de morte, ela ficaria presa em escravidão para sempre, forçada a trabalhar duro e talvez até acusada de coisas que não fez. É isso mesmo que ela acha que a expiação deveria ser? Erza percebeu o quanto ela tinha se afundado na culpa. Incerta se desistir era a única maneira de pagar por seus erros. A ideia de ser feliz com Kakil parecia além do seu alcance. Então ela se agarrou à punição. Ela desabafou, dizendo que alguém tão forte quanto ele nunca poderia entender seus sentimentos. A briga deles acordou Ous, que começou a chorar alto, cortando a tensão. O instinto de Aa tomou conta, e ela rapidamente confortou a criança. Kakil observou com um sorriso suave, reconhecendo que, embora fosse forte, ele não poderia cuidar de ARS da maneira que ela poderia. Ele admitiu que era ruim em tarefas como trocar fraldas e que uma vez ficou tão distraído que seu filho foi sequestrado. Ele comentou que força e honestidade sozinhas não eram suficientes para navegar pela vida, e era por isso que eles precisavam um do outro. Kakil ofereceu ajuda para ela encontrar uma forma de expiação, contanto que ela o ajudasse a criar seu filho. Ele queria entender o que expiação significava para ela, acreditando que a resposta viria com o tempo. Isso fez com que Arza relembrasse seu passado, especialmente o senso de justiça que um dia prezou. Ela lembrou de quando visitou um orfanato com o rei, percebendo que suas visitas silenciosas eram parte de sua expiação pelos séculos de guerra que havia travado. Por 1000 anos, suas guerras haviam orfandado inúmeras crianças, o futuro do reino. Durante a conversa, o rei a aconselhou que um dia ela poderia precisar sujar as mãos pelo bem do reino. Ele disse que, quando esse momento chegasse, ela deveria lembrar que seu poder era destinado ao futuro das crianças. Essa memória trouxe clareza a Aa, ajudando-a a perceber que sua verdadeira expiação estava em continuar a vontade do rei, criando um mundo onde as crianças pudessem crescer rindo e felizes. Vendo essa mudança nela, Kakil sorriu e ofereceu sua mão, sugerindo que começassem garantindo que seu filho pudesse rir feliz. Embora ela hesitasse, assombrada pela traição de seu passado, Gaku segurou sua mão firmemente. Ele a tranquilizou,
prometendo confiantemente que nunca a trairia e provaria isso. Quando Asa tomou a ousada decisão de pular em direção a Pomola, Sebas não pôde evitar sentir uma onda de ansiedade. Um de seus subordinados sugeriu que voltassem para a costa imediatamente, claramente contra a ideia de seguir Hera. Ele não conseguia entender por que Sebas estava tão disposto a arriscar tudo cruzando fronteiras perigosas por alguém que era apenas uma escrava, mas Sebas tinha seu próprio código. Cuidar de todos, até mesmo de uma mera escrava, fazia parte de suas crenças. Além disso, alguém importante o havia pedido pessoalmente para mostrar a ela o respeito que merecia. De volta ao presente, Erza se sentiu completamente desorientada, sem saber o que havia acontecido. Kaku apenas riu, explicando que era magia de teletransporte, afinal, era a primeira vez dela. Mas o que realmente a surpreendeu foi a aparição repentina deles no alto do céu, com sua doce casa claramente visível abaixo. Algumas horas antes, em uma casa abandonada em Pomola, Erza havia se perguntado sobre a prova de que Kaku não a trairia. A solução dele era simples, ele usava o contrato de escravo. Então, Kaku fez uma marca mágica em seu peito, e Sebas explicou que os contratos de escravo eram uma forma de magia que impunha uma relação de mestre e servo. Normalmente, isso permitia que os mestres amarrassem os escravos e controlassem sua liberdade. Baku parecia estranhamente animado com a ideia, rindo como se não fosse nada demais. Erza ficou perplexa, sem entender o que ele estava tentando provar. Kaku então explicou com um sorriso que, a partir de agora, eles seriam mestres e escravos um do outro, graças ao contrato de escravo mútuo. A traição seria impossível. Vendo o acordo bizarro se desenrolar, Sa não pôde deixar de comentar que era quase como um casamento. Para finalizar o contrato, eles selaram o acordo literalmente, trocando sangue nas marcas um do outro. Agora, na grande floresta, na base de Kaku, o trio havia chegado em segurança. Erza até se trocou em um traje de empregada, pronta para esse novo capítulo de sua vida. Kakio a mostrou com orgulho, explicando que o lugar era um velho forte que ele havia renovado, perfeito para uma base escondida. Ao entrar, a bagunça era inegável, coisas estavam espalhadas por toda parte, e o cômodo parecia mais um depósito do que um espaço de vida. A tentou se ajustar ao estranho ambiente, notando um canto emanando magia negra, ossos e peles de dragões e outras bestas poderosas empilhadas, com Kakio explicando que ele os havia coletado ao longo do tempo. Vender tudo de uma vez pareceria suspeito, então o estoque continuava crescendo. Asa não conseguia parar de questionar quem esse homem realmente era. Tudo nele parecia muito além do normal. Ele havia derrotado um dragão com facilidade e usou magia de teletransporte e voar sem uma única invocação. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais convencida estava de que Kakio tinha que ser alguém extraordinário, talvez um herói lendário ou até um general demoníaco. Sua alegação de ser apenas um comerciante de médio porte do norte soava ridícula. Seu rosto, com aquele sorriso astuto, só aumentava suas suspeitas, lembrando-a de um golpista. Mas, apesar de tudo isso, ele estendeu a mão para ajudá-la a buscar expiação. Então ele quis discutir os termos do contrato, lembrando-a do acordo. Ela se tornaria mãe de R.I. Em troca, ele a ajudaria a fazer as pazes com seu passado. O caminho dela para a expiação envolvia ajudar orfanatos, então ela decidiu começar sendo a melhor mãe que podia ser, enquanto Kakio ia cuidar dos campos e do gado. Antes do pôr do sol, A estava pronta para trabalhar na limpeza da casa. O tempo passou rapidamente enquanto ela se ocupava com as tarefas, limpando o quarto bagunçado e colocando Ous para dormir. Mas, à medida que trabalhava, um desconforto começou a surgir. Assistindo Minui se mover e ajudá-la nas tarefas, uma sensação de desconfiança a assaltou. Ela não conseguia se livrar do pensamento de que ele estava escondendo algo. Afinal, o que levaria alguém tão poderoso quanto ele a se esconder? Havia um plano mais profundo em ação? Ela tentou não se aprofundar nisso, porque também tinha um passado sombrio. Kaku não fez nada além de tentar provar seu valor, salvando-a, tornando-se seu escravo e conquistando sua confiança, pouco a pouco. Ela sabia, no fundo, que já confiava nele. O verdadeiro problema não era ele, era ela. Com as mãos manchadas por suas ações passadas, ela não pôde deixar de se perguntar se realmente estava pronta para ser mãe. À medida que essas dúvidas a consumiam, ela não percebeu o quão exausta estava. Quando Kaku voltou e abriu a porta, ele a encontrou deitada no chão, inconsciente. Em seu sonho, Ars estava de volta às suas memórias mais antigas, revivendo momentos que achou que havia esquecido. Ela se viu muito mais jovem, treinando ao lado de seu irmão verdadeiro na aldeia. Todos os homens se tornaram guerreiros, e as mulheres, se fossem talentosas o suficiente, podiam se juntar a eles.
Mas durante o treinamento, os lutadores eram separados dos não combatentes. Essa era a lei da aldeia. Mesmo sua verdadeira mãe não estava muito presente, seu pai, o chefe da aldeia, era um professor rigoroso, e se ela não desse o seu melhor, ficaria para trás em relação ao irmão e aos amigos, aqueles com quem competia todos os dias em seu pequeno mundo. Era como se ela nem tivesse mãe, pelo menos era assim que ela lembrava. De repente, os olhos de Erza se abriram e a realidade lentamente voltou a ela. Ela estava deitada na cama, conectada a um soro intravenoso. Ao lado dela estava Kaku, dormindo, mas claramente tendo ficado ao seu lado o tempo todo. Ela sussurrou seu nome e ele acordou em pânico. Com lágrimas nos olhos, estava aliviado e lhe disse que ela estava inconsciente havia 2 dias e meio. Ele estava muito agradecido por ela finalmente ter acordado. Ao ouvir isso, A tentou se sentar, mas Kaku gentilmente a parou, lembrando-a de que ainda estava com uma leve febre. Não era surpresa, dada a gravidade de suas feridas. Ele se sentiu culpado por não deixá-la descansar adequadamente depois daquela luta, até se desculpando por sua incapacidade de usar magia de cura. Essa última parte a pegou de surpresa. A não havia percebido que havia magia que Kaku não conseguia usar. Enquanto ele trocava o compressa de febre em sua testa, ele admitiu que havia limites para suas habilidades. Se ao menos ele pudesse usar todos os tipos de magia, ele brincou que isso seria bem incrível. Então, o choro de R interrompeu o momento. Era hora de ele tomar seu leite. Kakio precisava ir, mas antes de sair, ele entregou a Erza uma pequena boneca, dizendo que se ela precisasse de algo, poderia chamá-lo através dela. Era uma miniatura portátil encantada com um feitiço que permitia. O dono da boneca se comunicava com ela, não importava a distância. Ele também mencionou que preparou um pouco de sopa de legumes com uma magia de preservação, que ia ficar quentinha e fresquinha, pronta para ela comer sempre que quisesse. Enquanto Kaku saía do quarto, lembrando-a de comer devagar, ela não pôde evitar um sorriso suave, sem perceber. Ao olhar ao redor, notou os pequenos detalhes, roupas de empregada penduradas, uma mesa de trabalho cheia de documentos e ervas, e uma pilha de bandagens. Ela percebeu que, enquanto estava inconsciente, ele havia cuidado dela e de um bebê ao mesmo tempo. Essa ideia trouxe à tona uma lembrança da própria mãe, quando ela estava gravemente ferida durante um treinamento, deitada na cama, assim como agora. Sua mãe estava lá também, vigiando-a. Era não conseguia recordar muito da conversa, mas tinha uma sensação forte de que sua mãe havia pedido desculpas. A mãe tinha se rebelado contra o pai na época e sua bochecha estava machucada. A lembrança não era nada demais, mas só de ter a mãe ao seu lado era um dos momentos mais felizes da sua infância. Assim é uma figura materna, ela percebeu, mesmo que a criança faça besteira ou se torne uma estranha, se você se dedicar como pai ou mãe, o amor vai chegar até ela. Com esse pensamento, ela sentiu que também podia fazer isso, tornar-se a mãe que a criança precisava. Com uma determinação renovada, ela se sentou, pronta para comer a sopa que Kaku havia preparado para ela. O acesso intravenoso na mão era um incômodo menor, então ela o removeu casualmente e pegou a sopa quente e aromática. Soprou suavemente e deu uma provada. Era exatamente o que ela precisava. Sopa depois de uma tempestade sempre trazia um conforto especial. No dia seguinte, Asa já estava de pé, se sentindo forte. Antes que Kaku pudesse perguntar como ela estava, a RS já estava se arrastando, tentando escapar da troca de fraldas. E claro, o quarto estava uma bagunça de novo, mesmo depois de Asa ter limpado tudo antes de desmaiar. As coisas ficaram ainda piores quando a R começou a chorar. Sua magia do trovão deu uma surtada e, bem, agora havia um buraco na parede de novo. E assim, a jornada deles como essa estranha família havia começado. Logo antes de Kakio e A fazerem seu contrato, Sabas ficou chocado quando Kaku disse que queria se tornar um escravo. Kaku tinha suas razões, mas sem uma desculpa legítima, isso seria ilegal. Então Kakio bolou um plano. Ele compraria a, mas como não tinha grana suficiente, iria pedir emprestado para Sabas e se tornaria um escravo da dívida. Depois, Erza o compraria, mesmo sem ter o dinheiro. Kaku pensou bem nisso, puxando um monte de materiais de besta mágica de sua bolsa mágica para dar a ela. Sebas parecia satisfeito, pois os materiais valiam mais do que o suficiente. Erza, por outro lado, estava confusa. Por que passar por todo esse processo complicado? Kakio explicou que era sua forma de mostrar que confiava nela, deixando Arisa corada de vergonha. Depois que começaram a viver juntos, A teve uma reclamação. Por que sempre acabavam no ar depois de se teleportarem? Kakio explicou que,
Sem marcar locais específicos, seu teleporte só conseguia levá-los a uma localização geral, e aparecer no céu era melhor do que aparecer acidentalmente debaixo da terra ou debaixo d'água. Quando Aa insistiu em saber por que ele não tinha definido nenhuma marca, Kakyo admitiu que era apenas um transtorno, mas com a insistência dela, ele rapidamente definiu uma para evitar futuras broncas.